Oi pessoal, já estamos na estrada de novo. Dessa vez com mais um modelo da Chevrolet e na verdade o terceiro Onix que eu posso experimentar. É sempre uma satisfação andar nesse carro porque ele é um carro que realmente nos surpreende e a gente vai ver ao longo desse teste por quê. Esta aqui é a versão RS do Onix. Essa versão RS, ela se diferencia das outras versões pelo apelo visual, não tanto pela questão de motorização, e essa é uma filosofia da sigla RS da Chevrolet. A ideia aqui é justamente expressar um estilo de vida, expressar uma forma diferenciada de ver o mundo, e essa é a ideia aqui da versão RS. É ter um apelo visual esportivo e não tanto uma diferenciação em termos de motorização, comportamento do carro, enfim, em relação às outras versões. O que a gente vai fazer com esse carro hoje? O percurso sai de Porto Alegre, às 8 horas da manhã eu peguei esse carro na minha casa e saí de Porto Alegre e já estou agora aqui na Freeway, a BR-290, em direção ao litoral norte, mas eu vou além do litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu vou avançar Santa Catarina e a gente vai até Araranguá com esse carro. O percurso deve ser aí de cerca de 260 quilômetros até a praia lá de Morro dos Conventos. E a gente vai poder então avaliar todos os detalhes aqui do Onix RS. A gente já avaliou aqui no canal, primeiro o Onix Plus Premier, aquele azul que o Ferlauto fez ainda até um pouco antes da pandemia. Depois a gente avaliou aqui o Premier Hatch e já deu para notar entre um carro e outro uma diferença de comportamento. O acerto do hatch ele é um pouquinho mais nervosinho, um pouquinho mais ágil, né? Tu dá uma apertadinha e ele já responde rápido. E essa expressão, essa diferenciação, a gente consegue também perceber aqui na relação que eu consigo fazer entre o RS, o Onix RS, e o seu par, o Onix Plus Midnight. Porque quando eu experimentei o Plus Midnight, tá aí o teste no nosso canal, você pode procurar aí na nossa playlist, eu notei exatamente essa diferença, que o acerto do sedã ele é um pouco mais comportado, um pouco mais suave. E aqui não. O mínimo toque no acelerador já faz o carro retomar e acelerar e andar ligeiro. Então a gente tem até que se cuidar e cuidar justamente os limites de velocidade. Para esse percurso de hoje a gente não vai pegar tanta serra como a gente já pegou lá no teste do Onix Plus Midnight. A gente já experimentou, a gente já sabe que essa suspensão ela é super bem ajustada para andar em trechos sinuosos, para andar nessa questão de serra, ele se segura super bem. E esse motor 1.0 turbo, a gente já viu isso, ele é muito ágil, muito instantâneo, imediato para a gente andar na serra. A gente vai andar hoje em pistas duplicadas, planas, onde a gente consegue manter aí os 110, 100 km por hora conforme o limite de velocidade. Na verdade, a maioria do trecho é de 110 km por hora. Então, já de antemão, eu quero te dizer que se você gostar do vídeo, se esse vídeo for útil para ti, deixa aí o teu like, né? Clica ali no sinalzinho de positivo, comenta aí com o que você achar que de repente a gente precisa melhorar, ou se você curtiu o vídeo, o que faltou falar, enfim, a gente vai conversando por lá, e até porque, né, daqui a pouco a gente esquece alguma coisa de falar aqui no vídeo, então lá nos comentários a gente sempre responde. E também não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal para você ficar sempre por dentro, né, de tudo que a gente está postando aqui no Veículos e Velocidade. Até porque nesse mês de julho, agora de 2021, o espaço do Veículos e Velocidade está completando 39 anos aqui no Rio Grande do Sul, desde que começou lá em 82 com um programa de televisão com o Celso Ferlauto, passou por algumas empresas de comunicação e agora a gente está aí totalmente focado nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai passar ali em Gravataí, exatamente na fábrica onde esse carro é produzido aqui no Rio Grande do Sul. A gente até pode dar uma paradinha ali para fazer uma imagem, eu vou fazer isso. Mas enquanto isso, enquanto a gente está aqui no caminho, eu quero dizer que, então, o Onix Hatch RS e o Plus Midnight, eles fazem essa dobradinha, né? Fazem esse par. Só que em relação à versão sedã,
O RS ele perde alguns equipamentos. Por exemplo, ele não tem a chave presencial. Essa chave que a gente está vendo aqui nesse carro, ela é uma chave canivete, que está sendo comum, a linha um pouco mais simples da Chevrolet. Ele também perde os faróis automáticos, né? O acendimento automático aqui do farol. As únicas posições que eu tenho são desligado, sinaleira e luz baixa. Não tem o modo automático. Também quero lembrar que esse carro aqui não tem farol de neblina, porque ele usa aquela solução do bloco elíptico nos faróis principais, que inclusive são pretos, e também usa o LED, o DRL, aquele filete em LED embaixo do para-choque. Então, quando ele vem nessa configuração, nas versões mais top de linha, ele não tem o farol de neblina. Eu até acho que para essa versão RS aqui, a GM podia ter dado um jeito de colocar o para-choque com o desenho do farol de neblina, mesmo que ele perdesse o DRL. Porque eu acho que numa versão esportiva o farol de neblina ele tem o seu charme, né? Ele é diferenciado. Lá atrás, inclusive, até tem um desenho ali que parece ser o local onde poderia ser instalada a lanterna de neblina, que já foi um equipamento de série em outros Onix, e ele tem apenas o desenho ali, ela não é funcional. Então ele tem um conjunto que hoje é exatamente o que está vindo nos carros, né? O DRL em LED, que também serve como luz de posição, e também tem o farol principal. Um outro equipamento que esse carro aqui perde em relação ao Plus Midnight é a câmera de ré. E nesse aqui a gente tem o sensor de estacionamento traseiro, mas a gente não tem a câmera de ré. Apesar disso, a gente tem aqui no painel, no cluster dos instrumentos, a gente tem ali o indicador da aproximação do objeto que está atrás do carro. Então a gente consegue, por exemplo, monitorar por esse sensor traseiro. Mas é claro, sem a câmera, tem que olhar no espelho, né? Volta pro modo tradicional. Mas também não é nada que a gente não acostume. É apenas um equipamento que ele deixa de ter, mas que o carro acaba compensando em outras coisas, né? E precisa também equilibrar um pouco o preço. Porque tem um detalhe. Essa versão aqui, ela fica posicionada entre a LTZ e a Premier 1. São dois pacotes da versão Premier. Premier 1, Premier 2. Aqui na RS, ela fica posicionada então entre a LTZ e a versão Premier 1. E aí, para equilibrar todo esse apelo visual que ele ganhou, as rodas 16 polegadas, aerofólio e outras coisas que eu vou mostrar depois em detalhes para vocês, ele precisa compensar isso perdendo alguns equipamentos. Aqui então a fábrica da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Em outros tempos a gente veria esse pátio aqui cheio de carro, mas é que em função dessa crise toda dos semicondutores e também em função da pandemia, a produção por enquanto está paralisada. Mas vamos voltar aqui para o nosso Onix, que se em relação à versão Premier ele perde equipamentos, ele ganha e muito em apelo visual. E o principal destaque está aqui na parte de trás, por isso que eu comecei exatamente por esse ângulo, porque ele tem este aerofólio todo estilizado em preto, muito bonito, e que inclusive não destoa tanto do resto do carro, do conjunto do carro. Além do aerofólio, a gente tem também um teto em preto, até combina, né, com esse conjunto de cores, né, esse contraste de cores preto com branco. A gente tem aqui na parte de baixo o emblema Onix em preto e também a gravata da Chevrolet em preto. E na parte inferior do para-choque a gente tem um desenho mais estilizado, bem mais esportivo. E aqui estão as rodas de liga leve pretas, aro 16, bem mais esportivas. Na parte inferior do carro, na lateral, a gente tem essas saias, que elas dão uma impressão de que o carro é um pouco mais baixo, quando na verdade, ele manteve a altura normal, mas a saia dá esse aspecto de que ele foi um pouco rebaixado. E os espelhos retrovisores aqui na porta da frente, eles são também com a capa em preto. Outro grande destaque está aqui na parte da frente, como eu falei antes, a gente tem esses faróis também em preto, com essa máscara escurecida, e embaixo ali o filete do DRL, que também é a assinatura da lanterna. A gente tem um para-choque mais esportivo, com essas pontas, essas saias até bem bonitas, mais estilizadas. E a grade ainda com esses elementos um pouco ovais, esse outro recorte diferenciado. E aqui
no canto esquerdo o emblema RS que diferencia essa versão. Assim é o Onix RS, essa versão que faz par com o Midnight que a gente já experimentou e que tem essa proposta de ser um carro mais esportivo. Agora vamos em frente que o nosso caminho ainda é bastante longo para essa manhã. Enquanto a gente sai aqui da fábrica da General Motors em Gravataí, e eu vou voltar para a Freeway, que está aqui em cima, eu saí de Porto Alegre. Vamos fazer a primeira parcial, né, aqui dessa nossa viagem, né? Como eu falei, a ideia é rodar cerca de 270 quilômetros nessa manhã de sábado. Eu saí de Porto Alegre por volta das 8 horas da manhã e já rodei até aqui 33,8 quilômetros. Essa foi a distância. E a média, andando aqui entre 100 e 110 km por hora, que é o consumo médio que eu fiz nesse primeiro percurso, média de consumo, está em 16 km com litro. É claro que com essa paradinha aqui e essa redução, né, a gente vai acabar prejudicando um pouco essa média. Mas ainda assim ela é uma média muito boa, mas que particularmente não me surpreende, porque eu não esperava menos desse carro. Os outros dois Onix com esse motor 1.0 turbo de 3 cilindros que a gente experimentou aqui no canal se mostraram carros muito econômicos, carros que dão gosto de dirigir, porque a General Motors conseguiu reunir aqui o melhor de dois mundos: potência, torque, aceleração, retomada rápida e muita economia de combustível. Então a ideia é que eu consiga fazer uma média daí para cima, até chegar lá em Morro dos Conventos, né, onde a gente vai fazer o balanço final dessa viagem. Eu vou aproveitar agora essa ultrapassagem aqui para a gente fazer a retomada desse carro e poder experimentar o torque desse motor. Já falei nos outros vídeos, ele é muito gostoso de dirigir. E vamos em frente, ó. Afundei o pé. Dos 90 até os 110 km por hora, a gente acelera muito rápido. Ele em segundos, ele faz essa aceleração e faz essa retomada. Isso faz esse carro ter uma agilidade muito grande. Ele é muito gostoso de dirigir. O acerto desse motor da General Motors 1.0 3 cilindros de 116 cavalos, ele é muito bom. E aqui na versão hatch, comparado com o sedã, ele tem um acerto um pouco mais esportivo, ele tem uma pimentinha um pouco maior. Uma mínima tocada no acelerador já faz esse carro andar e desenvolver bem. E ele tem um bom ajuste de suspensão. Tudo isso para privilegiar nessa versão hatch a esportividade. Esse ajuste não está disponível apenas aqui no RS, ele está disponível nos Onix hatch, tanto nas versões mais simples quanto nas versões LTZ, Premier, enfim. A GM, o que a GM fez? Ela deixou um ajuste um pouco mais suave no sedã e privilegiou um pouco mais a esportividade aqui na versão hatch. Isso deixou esse carro bem gostoso de dirigir. E aí, dos três Onix que eu já tive a oportunidade de dirigir com esse motor turbo, olha, todos merecem só elogios mesmo. Porque até agora eu já rodei 50 km com esse carro, dos cerca de 260 que a gente vai rodar hoje, e a parcial é bem boa do consumo de combustível. Eu espero melhorar um pouco, mas a gente está em 15,7. É claro que reduziu com essas acelerações e retomadas que eu dei, fiquei parado no pedágio aqui um tempo. E um detalhe, eu não estou usando o ar-condicionado ligado aqui, porque a gente está num clima bastante ameno aqui no Rio Grande do Sul, não está um dia de frio, gelado, e também não está um dia de calor, está uma temperatura mediana agradável, que eu acho que é desnecessário ligar o ar-condicionado nesse caso. E aí com isso a gente tenta otimizar um pouco o consumo de combustível. Mais para frente, se ficar um pouco mais quente, aí eu ligo o ar-condicionado para a gente poder fazer esse teste e ver como é que ele vai se sair. Um outro destaque que esse carro merece é o câmbio automático que ele tem. Não é uma caixa automatizada e também não é um câmbio CVT. Ele é um câmbio automático tradicional de 6 velocidades. Esse câmbio está super bem casado com esse motor 1.0 turbo, porque a gente praticamente não percebe as trocas de marcha que esse carro faz. Ele é tão suave que a gente apenas vê o conta-giros subindo ou descendo ali. Dentro da cidade, inclusive, a gente não percebe mesmo quando ele reduz uma marcha ou quando ele avança a marcha. A gente só percebe quando o conta-giros muda. E esse câmbio, ele está casado junto ainda nesses sistemas do carro com duas coisas interessantes.
Primeiro, o controle de cruzeiro, que eu estou utilizando agora. Eu presetei ali para a gente andar no limite da rodovia, que é de 110 km por hora. E aí a gente aperta nesse botão de baixo aqui do lado esquerdo do volante e depois aperta para baixo. Então, agora desarmou. Eu aperto no botão esquerdo, ele aparece numa cor mais escura. Depois eu aperto aqui, ó, no seletor para baixo e ele arma. Aqui definiu em 91 km por hora, mas se eu quiser mais velocidade para a gente chegar até o limite, ó, eu vou subindo, 108, 109, 110. E aí a gente pode seguir no limite da rodovia e eu não preciso usar a minha perna direita com o pé no acelerador. Eu posso simplesmente tirar o pé do acelerador e a gente vai viajar agora tranquilo, só mantendo sempre a velocidade. Além disso, tem uma outra coisa, que é o limitador de velocidade. É um ou outro. Ou tu usa o controle de cruzeiro, ou tu usa o limitador de velocidade. E o limitador é muito útil dentro da cidade, porque a gente consegue, por exemplo, presetar, por exemplo, a velocidade limite dos controladores de velocidade para não tomar nenhum tipo de multa, por exemplo, não passar, né, em algum radar fotográfico que a gente não saiba, né, ou algum radar móvel, por exemplo. Então a gente preseta ali, por exemplo, para 60 km por hora, que é o limite aqui em Porto Alegre. Algumas cidades têm limites menores atualmente, mas aqui em Porto Alegre a maioria é 60 km por hora. A gente pode presetar isso e ele não vai passar dos 60. Mas tem um detalhe: se a gente apertar muito fundo o acelerador, o carro entende que a gente está numa situação que exige retomada e aí ele apita aqui no painel, mas ele avança acima do limite. Então, até a metade, né, da metade para frente um pouco do acelerador, ele não passa, se ele tiver com o limitador acionado. Mas se ele tiver, se a gente pisar no fundo, aí sim, aí ele avança, porque daí o carro entende que a gente precisa de mais velocidade. A suspensão desse carro, ela usa um conjunto independente na dianteira e usa eixo de torção atrás. É um desenho de suspensão bastante tradicional para esse tipo de carro, né? Para essas categorias de hatch de entrada que a gente tem hoje. Nos carros da Chevrolet, a gente sempre viu uma suspensão um pouco mais suave em relação a outros carros. Eles sempre tiveram um comportamento, né, que privilegiasse o conforto. Eu acho que a Chevrolet, com essa nova linha do Onix, até já falei isso em outros vídeos, conseguiu evoluir muito no acerto da suspensão, porque a gente conseguiu ter aqui um carro que, além de ser muito eficiente em termos de firmeza da suspensão e de comportamento dinâmico para fazer curva, ele não passa para cá para dentro tanto das imperfeições do piso que a gente está andando. É lógico que a roda é de 16 polegadas, então isso implica num pneu um pouco mais, né, de perfil um pouco mais baixo. Mas ainda assim, a gente tem uma condição bastante tranquila. Ele, mesmo sendo firme, ele consegue fazer esse casamento entre a firmeza e o conforto aqui dentro do carro. Então, por exemplo, assim, ó, a gente andando no asfalto, a gente sente alguma ondulaçãozinha mínima, mas perto de outros carros, até que a gente experimentou recentemente, ele não passa muita coisa. Ele filtra muita imperfeição e a gente sente aqui dentro, né, um comportamento suave do carro, mas ao mesmo tempo, ó, se eu precisar fazer uma guinada, ó, que nem eu fiz aqui, ó, vamos voltar? Vamos fazer outra, ó. O carro se agarra super bem para fazer esse tipo de manobra. Ele consegue ser firme, e isso que eu estou fazendo, essa guinada aqui a 110 km por hora. Vejam que ele se comporta super bem, né? Que ele não oscilou para o lado, por exemplo. A gente já teve carros aqui que a gente testou nessa mesma condição e nesse mesmo trecho, que eles deram uma saída maior nessa velocidade aqui, né, de 110 km por hora. Aqui não, o carro se mostra muito firme quando a gente precisa fazer, por exemplo, uma manobra de emergência. Vou aproveitar, vou fazer de novo. Ó. Ele se agarra muito, é muito legal, dá muita segurança para fazer esse tipo de manobra aqui com o Onix. Essa aqui é a região então de Santo Antônio da Patrulha, aqui da BR-290, a Freeway aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa média de consumo até aqui. A gente andou 84,7 quilômetros desde que a gente saiu de Porto Alegre. E até aqui a média de consumo, vamos esperar o computador de bordo voltar, 16,6 quilômetros com litro.
É uma boa média, até porque nesse percurso aqui eu aproveitei para experimentar um pouco mais desses 116 cavalos aqui do motor e realmente me dei conta que o carro ele é muito eficiente, ele anda super bem, ele acelera bem, retoma bem e tem um comportamento dinâmico para andar em viagens, para andar na estrada muito gostoso. É um carrinho bem justinho, acertado, que a gente consegue fazer uma viagem boa e até divertida com ele. Vou ligar o ar-condicionado agora para a gente mudar um pouco a média e experimentar como é que ele vai se comportar com o ar-condicionado ligado a partir de agora. Então, para a gente ter a parcial, né, até agora aqui, ó, ainda tem, o tanque estava cheio, autonomia ainda de 480 km, consumo instantâneo aqui a 100 km por hora, né, com o controle de cruzeiro ativado, chega aí a 20 km por litro, 21.4, enfim. E a velocidade média 69.4 km por hora. Vamos subir um pouquinho aqui para 110 km por hora, que é o limite, e eu vou deixar no controle de cruzeiro. Quero dizer também para vocês o seguinte, que esse carro ele tem freios a disco nas rodas dianteiras e freios a tambor nas rodas traseiras. Apesar de ser um conjunto ainda bastante tradicional, ele é um conjunto que freia bem o carro, segura bem o carro. Tanto quando a gente precisa fazer uma frenagem de emergência, alguma coisa, eu até posso fazer isso agora, ó, a gente percebe que o comportamento do carro ele vai bem, ele não joga para um lado ou para outro, e boa parte disso também é associado ao controle de tração que este carro aqui está equipado, né? É algo que tem vindo aí, tem se tornado bastante comum nos carros ultimamente, mas que ele pode ser desativado por esse botão aqui no painel em cima do ar-condicionado. A versão top de linha, que é a Premier 2, ela tem o carregador de celular por indução aqui na frente da alavanca de marchas. Ela também tem câmera de ré, chave presencial e sensor de faróis, coisas que nessa versão esportiva aqui, a RS, a gente não tem esses equipamentos. Quando a gente fez o teste do Midnight, eu até achava que o carregador de celular, o Wi-Fi, né, o por indução, ele podia ser disponibilizado, inclusive pela General Motors, seja como acessório ou seja como um opcional, por exemplo, porque ele é bastante útil, bastante prático. E nessa versão a gente também não tem a possibilidade de ter aquela internet embarcada com a linha da Claro, por exemplo, que a Chevrolet anunciou no sistema multimídia MyLink. A gente só tem isso disponível na versão Premier, né, na versão mais top de linha. Mas a gente tem aqui um conjunto bastante completo de equipamentos comparado, né, com outros modelos da categoria. Esse câmbio automático de 6 marchas ele é muito bom, casado junto com o motor turbinado e esses sistemas aqui do controle de cruzeiro que permite, né, que a gente faça uma viagem mais tranquila sem precisar andar com o pé no acelerador, o limitador de velocidade, o computador de bordo, e é um computador bastante completo com várias informações, a gente vai mostrar isso também ao longo do vídeo. E também a central multimídia de 8 polegadas, ela não tem a câmera de ré e, como eu disse, também não tem a possibilidade de ser um roteador de internet. Mas mesmo assim, ele tem um bom som. Não é um som excelente, como em outros carros que a gente já testou aqui no canal. Mas esse carro ainda assim tem um bom som, uma boa qualidade de áudio. E a central é muito legal, ela é intuitiva, ela é fácil de utilizar. Tem botões físicos aqui para o home, para avançar e diminuir as faixas das músicas, e esse giratório para ligar e desligar e poder aumentar ou diminuir o volume. E também tem aqui todas as configurações, seja do áudio, para a gente alternar entre as fontes de mídia. Também tem bastante coisa nessa central para a gente poder operar e configurar o carro. E entre os equipamentos que esse carro oferece, entre aqueles essenciais, né, que a gente não dispensa hoje no carro, então os vidros elétricos, todos eles, os 4 vidros elétricos comandados aqui por esse lado na porta, todos eles são com simples toque. Os espelhos retrovisores também são elétricos e a direção tem assistência elétrica. Ela é muito leve, muito macia e muito gostosa de manobrar o carro. O carro fica muito prático para andar com essa direção. A gente tem, como eu disse aqui, né, o LED, o DRL em LED, para aquele filete lá embaixo no painel. Já falei da central e do ar-condicionado.
Temos um outro modelo aqui do Chevrolet Onix, né, a versão Premier, que tem um ar-condicionado digital. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem um ar-condicionado analógico e com os comandos manuais, inclusive. Mas eu particularmente eu não sinto falta de ter um ar-condicionado digital nesse carro. Eu acho que esse modelo aqui, esse desenho de ar-condicionado está plenamente aceitável. Os 4 vidros elétricos, não falei isso, né? Os 4 vidros elétricos, eles têm simples toque para todas as portas. E eu não sei por que alguns carros não oferecem isso. E a gente tem também lá atrás limpador e desembaçador no vidro traseiro. Os bancos desse carro, eles são confortáveis, eles têm esse encosto de cabeça aqui fixo e é um banco que mescla um tecido na parte central e na parte lateral aqui a gente tem aí talvez um couro sintético, mas né, um tecido que é semelhante ao couro. Eu não sei dizer se é um couro sintético ou não, mas ele é um tecido então que é semelhante ao couro. Já na parte de acabamento, esse carro, claro, né, como todo o automóvel, né, de categoria de entrada hoje, apesar dessa quantidade toda de equipamentos que a gente consegue reunir num carro compacto, ele ainda utiliza bastante plástico. Só que aqui ele é feito de uma forma mais agradável no Onix. A gente tem esse plástico aqui mais duro, o puxador da porta é cromado, bem bonitinho por sinal. Aqui, aonde a gente vai encostar o braço, a gente tem um pouco desse tecido em couro, a gente tem esse aplique aqui, né, na porta. Mas a minha única ressalva, e que eu já falei em outros Onix, é com relação ao toque aqui do botão dos vidros elétricos. Não exatamente no botão dos vidros elétricos, mas na junção dos plásticos aqui, eu acho que ele tem uma rebarbinha, que ele podia ter um acabamento um pouco melhor. Podia ser um pouquinho refinado esse momento aqui em que a gente faz esse toque. Aqui no painel a gente tem uma sobreposição de texturas, né? A parte de cima nessa talvez imitação de couro, nesse desenho que parece couro. As saídas de ar, a gente tem esse aplique aqui até em cor diferente, em cor contrastante. E a gente tem também os botões do ar-condicionado com anéis cromados e alguns detalhes também cromados. Uma outra coisa é que aqui no volante a gente tem também esses apliques cromados. Esse volante também tem um outro detalhe. Essa parte de baixo aqui do raio central, ela é em preto, igual ao do Onix Midnight. E a parte de baixo do volante, ela é achatada. E a gente tem uma decoração aqui dentro também em preto. A gente tem o teto do carro em preto, os para-sóis aqui também todos pretos. E a gente tem, né, esse apelo um pouco mais esportivo nessa versão RS. E agora, enquanto a gente está cruzando Osório, a gente deixa a BR-290, a Freeway, e entra na BR-101. Nesse trecho ainda aqui do Rio Grande do Sul. Aqui o limite é de 100 km por hora, mas depois lá em Santa Catarina passa para 110. Agora a gente já tem aqui um pouco de mais uma parcial de quantos quilômetros por litro a gente está fazendo, como é que está o consumo do carro. Até agora 131 quilômetros rodados e uma média bem boa, inclusive, 16,5 quilômetros por litro. Quero lembrar que agora há pouco, ali atrás, eu liguei o ar-condicionado, então a gente vai experimentar agora, né, como é que ele vai se comportar com o ar-condicionado ligado. Apesar do dia estar um clima bastante ameno aqui no Rio Grande do Sul, eu vou seguir dentro dos limites, que aqui oscilam entre 80 e 100 km por hora, e a gente vai ver se esse consumo médio vai mudar. Mas por enquanto é um consumo muito bom, 16,6 km por litro agora. Essa parte aqui entre Osório e Torres é legal porque a gente vai costeando uma série de lagoas que tem aqui nessa região do litoral norte do Rio Grande do Sul. E aí acho que já dá pra gente fazer mais uma avaliação aqui do nosso consumo. Com o ar-condicionado ligado agora, eu estou em 16,8 km por litro. Baixei um pouco a média de velocidade, porque aqui o limite é 100, então eu estou andando aí entre 90 e 100 km por hora, nada muito além disso. E o carro tem se mantido, né, nessa boa média de consumo. Outra coisa que eu notei aqui no Onix RS é que a direção ela é de boa qualidade, assim, a costura desse tecido aqui que envolve a direção, ela é legal, ela é bem feita, bem construída, e o acabamento das alavancas também é bom. A gente lembra, né, se a gente for parar para pensar em alguns carros mais antigos aí dos anos 90, a gente tinha, por exemplo, alavancas aqui que faziam estalos, assim, davam
uma sensação de que o carro estava, né, quebrando um plástico. Aqui não, aqui é um toquezinho e ele já encaixa certinho e vai para o local, né, sem dar barulho, sem dar nenhum tipo de ruído. Aqui também, ó, para ligar o limpador de para-brisa eu levanto a alavanca e ela encaixa certinho, não tem um estalo, não tem nenhum barulho, nenhum ruído. O banco ele é bom, ele tem regulagem de altura, claro, de distância também do volante, né? Mas ele tem regulagem de altura. Eu que gosto de dirigir com o banco um pouco mais alto, porque a minha posição para as minhas pernas fica mais confortável, então é melhor de dirigir com essa posição mais elevada. O volante também tem regulagem de altura e de profundidade, é fácil de encontrar uma posição boa para a condução aqui do Onix. O computador de bordo do Onix, ele é bastante completo e eu vou falar sobre ele agora. Primeiro, é interessante a gente destacar que essa nova geração perdeu aquele painel meio analógico, meio digital que a gente tinha com velocímetro digital e contagiros analógico. Não, agora a gente tem o contagiros analógico no lado esquerdo e o velocímetro analógico no lado direito. No centro do painel, a gente tem a tela do computador de bordo. Ela permanentemente me informa o nível do tanque de combustível do carro. E aí eu posso alternar entre os menus. Tem um menu de odômetro e também de consumo, que é esse que eu estou vendo agora, e eu posso ver, por exemplo, o velocímetro digital. Eu posso alternar também para a outra visualização que me mostra o odômetro parcial 1 e o consumo médio, por sinal um consumo muito bom agora, 16,9 km por litro. Odômetro parcial 2, autonomia, 464 km ainda com a gasolina que a gente tem no tanque, consumo instantâneo 16,2, velocidade média 74,3 km por hora, e aí a gente volta para a velocidade. Eu estou usando aqui para essa nossa viagem o odômetro parcial 2, então ele está marcando até agora. Aqui a gente está em Terra de Areia, município de Terra de Areia, cidade que é famosa pelos seus abacaxis que produz. O odômetro parcial 2 nos informa 146,7 km percorridos até agora e um consumo de 17 km com litro. É uma marca muito boa, principalmente porque mesmo depois de eu ter ligado o ar-condicionado, a gente não teve alteração no consumo de combustível do carro. E tem uma outra coisa que eu achei interessante aqui. O volante ele é bem acabado, esse tecido semelhante ao couro aqui, ele é muito bom, ele traz uma sensação, né, bem boa para as mãos. A costura que ele tem aqui em toda a volta, ela é muito boa, a gente não sente o carro, por exemplo, a gente não sente uma fragilidade nem nada aqui. Os encaixes são bons, melhores que esses aqui da porta, que eu senti uma rebarbinha. Aqui no volante não, aqui no volante o tato é perfeito, não tem nenhuma coisa que não está bem encaixada aqui. E o acabamento em geral do carro, ele é bom para o padrão que ele, né, que ele está colocado, né? Apesar dessa questão desses plásticos todos que a gente vê aí, a gente não podia esperar diferente num carro que é um compacto de entrada. E agora, quase chegando em Torres, e aí logo em seguida a gente vai passar para a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Nesse trecho o Onix tem se mostrado um carro bastante gostoso de dirigir, né? A gente, claro, não pode exigir um absurdo em termos de conforto, mas não é essa aqui a proposta. O carro ele é gostoso, ele tem uma pegada muito legal de dirigir, ele é interessante de condução, ele acelera rápido, ele tem um bom torque, ele é divertido, a suspensão se agarra super bem. Tem só um detalhezinho que eu estou percebendo agora nesse convívio, é que conforme o tipo de pavimento do asfalto, às vezes ele é um pouquinho mais áspero, ele acaba invadindo o barulho para cá, olha só, estão ouvindo aí agora, né? Conforme o tipo de asfalto que a gente tem, a gente então percebe que ele passa um pouco desse barulho para cá. Isso é um reflexo das rodas de 16 polegadas, né, casadas com esses pneus de perfil um pouco mais baixo. Mas, no entanto, não é nada que desabone, porque dentro do carro, com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, o barulho do motor a gente só ouve quando acelera. Quer ver uma coisa? Ó, vamos reduzir? Acelerei. Ó. E mesmo assim, estão ouvindo aí, né? Mesmo assim, o barulho do motor que vem para cá, para dentro, eu precisei acelerar até o fim para ele vir esse barulho para cá, porque
numa velocidade de cruzeiro, numa velocidade constante, a gente não ouve nada praticamente aqui dentro do carro. Então, o que mostra que realmente o carro, né, tem um bom isolamento acústico e é gostoso de andar. E essa pega mais esportiva que ele tem é muito legal. Eu gostei bastante. Ele está sendo um bom companheiro de viagem. Cruzando o rio Mampituba agora, e aí passando então do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Eu estou um pouco mais devagar aqui porque tem uma série de controladores aqui logo na passada da ponte, mas beleza, agora eu posso desativar o limitador de velocidade. Vamos acelerar de novo até os 110 km por hora, que agora aqui o limite, que ali atrás era 100, agora aqui o limite passa a ser de 110 km por hora, a gente consegue andar melhor com o carro. E aí piloto automático, aperta aqui embaixo na direção, seta para baixo, 107, 108, 109, 110, perfeito. Vamos andar agora com o controle de cruzeiro ativado. E aí a gente já tem aqui mais uma parcial então do nosso consumo médio, né, dessa viagem. Até agora 192,3 km rodados desde que eu peguei o carro lá em casa em Porto Alegre, ainda às 8 horas da manhã. 17,2 km com litro, metade da viagem com ar-condicionado ligado, outra metade sem. Interessante ressaltar que esse carro está abastecido com gasolina. Um outro detalhe é o seguinte: eu saí às 8 horas lá de Porto Alegre, agora são 10h45. Já poderia ter chegado um pouco antes, se não fossem algumas paradas para a gente fazer imagens, para eu colocar as baterias aqui das câmeras para a gente recarregar, né, e poder manter toda a gravação a pleno até a gente chegar lá no Morro dos Conventos. Mas agora a gente pega um trecho muito tranquilo aqui da BR-101. Eu gosto muito de dirigir nessa rodovia porque ela tem um bom limite de velocidade, a gente acaba não precisando extrapolar esse limite, anda super bem numa velocidade que a gente considera adequada para a circulação. E o comportamento desse carro, apesar dele não ser, por exemplo, um esportivo no seu coração, vamos dizer assim, né? Ele não tem um motor diferenciado em relação à linha, aos outros Onix, ele tem sim uma pegada com uma pimentinha, esse Onix Hatch, e por sinal esse RS aqui. Então o comportamento dinâmico dele condiz com essa visão mais esportiva que ele tem. Condiz com as rodas, aro 16, condiz lá com o aerofólio atrás, porque se a gente quiser conduzir esse carro de um jeito mais esportivo, acelerando um pouco mais, retomando, fazendo algumas condições um pouco mais dinâmicas, né, mudando de faixa, enfim, ele vai corresponder super bem. Então, ainda que ele não tenha um motor diferenciado em relação à linha dele, ao restante da linha do Onix, ele é um carro que sim pode ser considerado aí um esportivado, né, pode ser considerado um carro com uma pimentinha a mais, além daquele modelo tradicional de linha. Eu tô gostando bastante, o carro está sendo um bom companheiro. E aqui na BR-101 a gente consegue sentir também, né, que eu já tinha falado antes, a questão da suspensão, né? Ela passa um pouco das imperfeições para cá, mas ao mesmo tempo ela passa de uma maneira suave, de uma maneira agradável e de uma maneira também que a gente consegue perceber um pouco dessa esportividade de leve que esse carro tem. Agora o percurso aqui já virou 200 km, 17,1 km com litro. Vamos olhar os gráficos de consumo aqui. Velocidade média 75,3 km por hora. E cadê o gráfico aquele que eu queria? Ah, tá no modo Eco. Errei de menu aqui, gente. Vamos de novo. Aqui, ó, menu Eco. Tá, desculpa. Vamos em frente, ó. Só em um momento dos últimos 50 quilômetros, eu fiz abaixo de 15 quilômetros com litro com esse carro. E eu já vou dizer para vocês qual foi. Foi quando a gente parou ali atrás para fazer a imagem externa do carro no posto de gasolina. Aí sim, aí eu dei uma boa acelerada com ele para ele retomar a velocidade e entrar de novo na via. Claro que aí, lógico, né, a gente perdeu aquela média, mas o resto, todas as parciais estão acima dos 15 quilômetros com litro de combustível. Mas o carro tem se tornado um bom companheiro de viagem. Então agora eu acho que vamos tocar até Araranguá, né? E vamos ver como é que a gente faz para chegar lá na praia do Morro dos Conventos, porque eu não conheço, vai ser a primeira vez que eu vou ir até lá. E aí a gente fecha esse vídeo na chegada lá em Araranguá com algumas imagens da praia do Morro dos Conventos.
até porque aqui a 101 é uma estrada bem boa de dirigir. É interessante que agora ela está pedagiada, mas por um bom tempo ela não tinha pedágio ainda duplicada, né? Então é um trecho que é bem gostoso de dirigir, mas que ao mesmo tempo, né, a gente vai sempre mantendo a velocidade e é um pouco mais tranquila a condução. E o posicionamento aqui do Onix RS, eu já tinha comentado um pouco lá atrás, mas agora vamos no detalhe, inclusive falar dos preços. Ele fica então acima da versão LTZ. A versão LTZ do Onix, ela parte de R$ 75.500, aproximadamente isso, preços em julho aqui para o Rio Grande do Sul. A versão RS fica em R$ 82.000, aproximadamente isso, né? A gente coloca aí no GC o preço exatamente certinho, juntamente com aquele quebradinho que tem depois, né, da casa do milhar. E o RS fica abaixo da versão Premier 1, são duas Premier, como eu falei, que parte já de R$ 86.000. É claro que a Premier aí ganha a partida aqui sem chave, né, a chave presencial, ganha outros itens, né, de acabamento aqui do carro. Mas o conjunto mais completo aqui do Onix, e que inclusive eu senti a falta de uma coisa, ele está no Premier 2. E o que eu senti falta é o seguinte: o sensor de ponto cego daquele primeiro Onix que a gente experimentou, que era um Premier top de linha, que ia ali no espelho, era algo muito interessante para ser disponibilizado para o restante da linha. É claro que a gente entende, né, a sobreposição das versões, mas aquele é um equipamento bastante útil, e depois que a gente acostuma com ele, a gente quer que ele seja disponibilizado nos outros carros, né? Mas esse sim, o sensor de ponto cego ali no espelho, ele só está disponível na versão Premier 2. Agora sim, vamos tocar até Araranguá, e lá a gente faz o fechamento do vídeo lá na praia do Morro dos Conventos. E é aqui na praia de Morro dos Conventos, em Araranguá, Santa Catarina, que a gente fecha o nosso teste com o Onix RS. Esse carro foi um bom companheiro de viagem, hein? Foram 285,8 quilômetros rodados até aqui e 17,1 quilômetros com litro de média de consumo de combustível. De fato, é uma média excelente. É uma média excelente principalmente se a gente entender que esse carro, além do fato dele ter um motor 1.0 turbo que é econômico, ao mesmo tempo esse motor também tem muita agilidade e ele entrega um pouco de uma tocada mais esportiva. A gente percebe todos esses adereços aí atrás do carro, o aerofólio, as rodas aro 16, o para-choque traseiro ali, ó, que é um pouco mais estilizado do que as outras versões do Onix. Tudo isso, por mais que a motorização seja igual à das outras versões turbinadas, esse carro ele tem sim uma tocada esportiva e ele vai agradar bastante quem quer esse estilo de carro um pouco mais jovial, um pouco mais esperto, um pouco mais gostoso de dirigir. Mas como é que ele se comportou durante toda essa viagem? O carro saiu com o tanque cheio e chegou até aqui com mais de meio tanque. A gente ainda tem combustível para rodar bastante, inclusive se a gente quisesse voltar para Porto Alegre com essa gasolina, a gente conseguiria sem problema algum. O fato é que realmente o Onix mostra que ele é um carro bem acertado. A suspensão ela é firme, mas ao mesmo tempo ela não transmite todas as imperfeições para dentro. Ele consegue fazer curva super bem. Há uma evolução muito grande nesse processo de suspensão que a General Motors tem feito nos carros ultimamente. E o principal, que é reunir o melhor de dois mundos. O carro é econômico e ao mesmo tempo anda super bem. Mas agora vamos subir lá no Farol para conhecer o último ponto aqui de Morro dos Conventos que eu ainda não conhecia. Bora lá! Aqui no Farol de Morro dos Conventos, a gente fecha o teste com o Onix RS. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima. Não se esqueçam de se inscreverem também aqui no canal. Curtam as nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, as nossas lives e as entrevistas que o Celso Ferlauto tem feito.
E os testes em condições reais de uso, com viagens, é só aqui no canal do Veículos e Velocidade. Um abraço, tchau!